O Ministério da Previdência Social determinou que sejam incluídos os campos nome social, declaração de raça, cor e etnia, orientação sexual e identidade de gênero nos formulários e cadastros de processos realizados pela pasta e suas autarquias. A portaria com as regras foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e já está em vigor. A nova determinação também assegura às pessoas transexuais e travestis o direito de serem identificadas pelo nome social. O Ministério explica que o nome presente no registro civil deve ser utilizado apenas em atos que seja necessário a emissão de documentos oficiais e sempre acompanhado do nome social em destaque. A chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Previdência Social, Amanda Anderson de Souza, afirma que não vão sanar tratamentos discriminatórios tanto entre os agentes públicos quanto entre usuários e segurados. Além disso, segundo a pasta, ao incluir os novos campos, será possível produzir estatísticas e elaborar ações efetivas para os beneficiários, contribuintes e trabalhadores. A portaria, publicada nesta quinta-feira, explicita quais informações devem conter em cada um dos campos que serão preenchidos. O IBGE anunciou nesta quinta-feira que o PIB brasileiro teve um crescimento de 1,9% nos primeiros 3 meses do ano. O resultado é maior do que as previsões dos analistas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta quinta-feira que a economia brasileira teve um aumento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação referente aos últimos 3 meses do ano passado. O crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2022 foi de 4% e foi considerado maior do que o esperado. A expansão foi puxada por um aumento de 21% no setor agropecuário e marca um rebote para a maior economia da América Latina, que teve uma queda de 0,1% no último trimestre de 2022, o último sob o comando de Jair Bolsonaro. As previsões dos economistas indicavam um crescimento de 1,3%. O setor de serviços teve uma expansão de 0,6%, enquanto a indústria caiu 0,1%, de acordo com o IBGE. O resultado é uma vitória para o governo de Lula, que voltou ao cargo em janeiro com promessas de retomada do crescimento e combate à pobreza. Os motoristas tomaram um susto ao ver nesta quinta-feira o novo preço da gasolina. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o litro aumentou 40 centavos. O reajuste é por causa da nova alíquota do ICMS, que entrou em vigor justamente na data de hoje. E vem mais aumentos nos próximos dias, como explica o comentarista de economia Marcelo Guedes. Desde o ano passado, o Conselho Nacional de Política Fazendária mais o Congresso Nacional autorizaram a alíquota única do ICMS no litro da gasolina para todo o país. Vamos entender o que é que mudou. Até ontem, até 31 de maio de 2023, cada estado tinha sua autonomia de cobrança de alíquota de ICMS sobre o combustível, sobre a gasolina. E variava entre 17% a 23% no país. Isso trazia um valor de R$ 1,05 no litro de ICMS, o custo. Acontece que foi mudado e foi unificado para R$ 1,22 a partir de 1º de junho de 2023. E isso traz um aumento em quase todos os estados do país. Apenas 3 estados não terão aumento. Seria Alagoas, Amazonas e Piauí. Terão redução no preço da gasolina. Os demais terão um preço médio de até 20 centavos a mais no litro do combustível, gasolina. E segue mais um aviso aqui bastante importante. Lembra daquela medida provisória que foi reeditada agora no governo Lula, pelo presidente Lula no início do ano, que inibiu a cobrança dos impostos federais, PIS e COFINS sobre a gasolina e etanol? Pois é, ela deixa de existir agora no dia 1º de julho. E isso acarreta o quê? Um novo aumento no preço dos combustíveis. Então vai preparando o seu bolso, porque aquela redução de preço que a gente teve
dos combustíveis, anunciada 2 semanas atrás, já foi completamente anulada. Estava começando a chegar no bolso do consumidor, mas já foi completamente anulada. Prepare o bolso aí. O número de pessoas consideradas ricas diminuiu mundialmente e o patrimônio delas sofreu a maior queda em 10 anos. Um estudo internacional da consultoria Capgemini afirma que o número de pessoas com maior patrimônio diminuiu e as fortunas delas teve a maior queda em 10 anos. O número de ricos no mundo definidos pela Capgemini como pessoas cujo dinheiro disponível supera $1 milhão foi reduzido em 3,3% em 2022 e caiu para 21 milhões de pessoas. O montante das fortunas também foi diminuído, com um patrimônio total estimado em $83 bilhões, 3,6% a menos que no ano passado. A guerra na Ucrânia e as consequências no planeta, assim como a disparada da inflação e alta das taxas de juros dos bancos centrais, tornaram 2022 especialmente difícil a nível econômico. O estudo afirma que há necessariamente uma relação entre a mudança dos índices das ações, que registraram uma queda líquida, e os das fortunas, uma vez que estes patrimônios são cada vez mais constituídos por ativos financeiros. Algumas das maiores fortunas do mundo desaceleraram a progressão no ano passado. Entre elas, a maior de todas, de Bernard Arnault, proprietário da LVMH, e a de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. As fortunas das pessoas situadas na África, na América Latina e no Oriente Médio evoluíram graças aos resultados sólidos dos setores de óleo e gás, cujos preços dispararam depois do início do conflito na Ucrânia. Em instantes, futebol por aqui. Paris Saint-Germain desmente mais uma vez saída de Lionel Messi. E na Copa do Brasil, 3 jogos são decididos nas penalidades máximas e Corinthians surpreende e avança na competição. O Brasil News da Rede Brasil volta já.